Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir algumas questões de análise de sistema elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Pega o material e vamos para a aula agora. A estratégia de teste de software, cujo objetivo principal é verificar como um dado software se comporta em um cenário que exige recursos computacionais em quantidades, frequência ou volumes anormais. Isso é o teste de quê? É o teste de estresse. Beleza? O teste de estresse ele envolve submeter o programa a condições extremas de carga, como um grande volume de usuários simultâneos, quantidades excessivas de dados ou picos repentinos de tráfego. O objetivo é identificar como o programa responde a essas condições adversas e verificar se ele é capaz de lidar com ela de forma adequada. Durante o teste de estresse, são avaliados aspectos como desempenho, tempo de resposta, estabilidade e capacidade de recuperação do software. O objetivo é garantir que ele não falhe ou apresente degradação significativa de desempenho sob condições de carga intensa. Então, o gabarito aí realmente seria a letra A. Próxima questão. Pedro está trabalhando em um projeto de software orientado a objetos. Especificou a classe. Essa classe é a classe gerenciador de agendamentos, que representa um tratador artificial de todos os eventos de sistema referente ao caso de uso gerenciar horários. Beleza. Ao atribuir à classe gerenciador de agendamentos essa responsabilidade, Pedro aplicou o princípio GRASP, denominado de quê? Então, vamos lá. Observe o seguinte, quando você pensa em GRASP, você pensa em padrões gerais de atribuição de responsabilidade de software. É um conjunto de padrões e princípios de design de software orientado a objetos, que auxiliam os desenvolvedores a atribuir responsabilidade às classes de um sistema. O objetivo do GRASP é promover um design flexível, de fácil manutenção e com baixo acoplamento entre os objetos. Os princípios do GRASP fornecem diretrizes para ajudar na definição das responsabilidades das classes e na alocação adequada de tarefas dentro do sistema. Então, o que está sendo cobrado na questão é justamente o controlador, o controller, que é responsável por receber e coordenar as solicitações do usuário. O princípio GRASP aplicado foi o de controle. O controller é responsável por receber as solicitações dos usuários, coordenar as ações necessárias e direcionar as informações corretas para os objetos adequados que realizarão as operações específicas. Nesse caso, a classe gerenciador de agendamentos é responsável por lidar com os eventos de sistema relacionado ao caso de uso gerenciar horários, que se enquadra na responsabilidade do controle. Eu coloquei a classe, a descrição da classe responsável por lidar com o gerenciamento de horários. As suas responsabilidades seriam o quê? Receber e processar eventos do sistema relacionado a horários, realizar operações de criação, atualização e exclusão de horários, validar os dados dos horários antes de aplicar as alterações, comunicar-se com outras classes ou componentes necessários e gerenciar a persistência dos horários no sistema. Beleza? Então, no caso aí seria a opção de controller, a letra A. Beleza. Próximo. Analise o trecho de código Java a seguir. Então tem lá um inteiro, x recebendo aí sendo igual a 5, e aí você tem uma atribuição dupla aqui, ó, número 2. É uma atribuição composta que desloca os bits de x à esquerda, de acordo com o valor especificado à direita do operador. Então, nesse caso aí, x, com esse operador de atribuição composta, ele vai deslocar os bits de x duas posições à esquerda. Então é isso que o código está fazendo. Aí ele pergunta, o valor final da variável x deve ser quanto? Beleza, ó. Olha só, lembra que para transformar um número em bit, você tem o dobro, né? A partir do 1, dobra o 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Beleza, vai estar os 8 bits. Como eu quero o número 5, quem é que eu devo habilitar para aparecer o 5 aí em binário? Então, eu vou ligar somente o 1 e o 4. Os que eu não liguei, eu coloco 0. Beleza? Agora, rodando o código,
como vai haver um deslocamento duas vezes do bit, você vai deslocar aqui, ó. Deslocar a primeira vez, ó. Então você está deslocando todo mundo para a esquerda, ó. Deslocando. Beleza? Ó. Você está vendo que eu desloquei a primeira vez, ó. Aí completa com 0. Aí vou fazer um novo deslocamento, que ele quer que desloque duas vezes. Eu vou deslocar aqui de novo, ó. 0, 0, 1, 1. Observa que eu completei aqui, ó. Houve esse deslocamento. Então, inicialmente, o número 5 está aparecendo aí para a gente, ó. O número 5 está aqui como referência, ó. E aí agora eu vou cumprir o que o código está pedindo para essa variável, ó. Deslocar os bits para a esquerda, né? Então, observa o seguinte, ó. Quando eu deslocar, esse grupo aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Beleza? Então aqui ele ligou o número 8 e o número 2. Ó, apareceu aqui 10. Aqui estava lá 5, 10. Aí agora aqui é o próximo. Aí desloca novamente esse conjunto aqui, ó. Desloca todo mundo aqui, ó. Deslocar para a esquerda e completa aqui o 0. Beleza. Então, quando ele deslocou, quem foi que ele ligou aí, ó? Você está vendo que ele vai somar quem? Vai somar o 16 e vai somar o 4. Beleza? Então aqui, ó, inicialmente tinha um 5, aqui você tem o 10, e aqui você tem o 20. Beleza? Então o gabarito será a letra C. Então quando você pega essa atribuição dupla da variável x, ele vai deslocar duas vezes para a esquerda esse conjunto de bits e vai gerar, tá certo? Ao final, o valor 20, tá certo? Atribuído à variável x. Tranquilo? Então, o gabarito seria a letra C. Próxima questão diz assim: analise o código Python a seguir. Beleza. Então, aqui você tem uma lista com os elementos 3, 5, 1, 7. Aí vai fazer aqui o loop, onde ele vai ter o tamanho máximo aqui, ó, de 8 elementos. Aí ele vai fazer nessa lista, ó, ele vai incrementar nessa lista ao final, ó, ao final, isso aqui ele está incrementando ao final, essa função append ele está inserindo ao final, a diferença entre o antepenúltimo elemento, que aparecer na lista, menos o último, que tiver na lista. Então, essa lista ela vai ficar assim, ó, nas interações que a gente vai ter aqui. Ó. Ela vai ter o 3, o 5, o 1 e o 7. O próximo elemento, ó, fazendo a diferença entre o antepenúltimo e o último, seria aqui. Ó. Iria pegar 1 menos 7. Ia gerar menos 6. Aí essa função append, ela insere aqui no final. Menos 6. Aí continua. Ficou agora o final. Ficou 7 menos 6. Esse aqui vai gerar quem? Vai gerar 7 mais 6. Então, isso aqui vai gerar 13. Coloca ao final. Aí continua a próxima interação. Vai ficar menos 6 menos 13. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Menos 19. Vai ter menos 19. Aí pego novamente ó, o antepenúltimo e o último. 13 menos 19. Isso aqui vai dar 13 mais 19. Então, isso aqui vai me dar 32. E ele encerra o loop aqui. Então, ele pergunta, o último número exibido pelo comando print, ó, tá aqui, ó, o comando print vai apresentar na tela, é o número que 32, gabarito, letra E. Essa pergunta foi interessante no Instituto Nacional de Seguro Social, elaborado pela banca, no concurso elaborado pela banca Sebrasp, diz o seguinte, ó, os cookies, percebe que ele fala aqui de cookies, né, mencionando aqui, os cookies mencionados no texto da figura apresentada podem salvar configuração do usuário. Sim, pode. Em um arquivo armazenado no computador desse usuário. Isso aqui estaria o quê? Correto. Beleza. Agora, olha essa pergunta aqui sobre cookies. Vamos lá. Olha só. Analise o trecho de código a seguir usado para recuperar o valor de um cookie. Beleza. Olha o que ele está verificando nessa linha aqui. Nessa linha, ele está verificando se o cookie com o nome usuário está definido. Pronto. Aí o que ele vai atrás? Se o cookie estiver ausente, ele exibe uma mensagem informando que o cookie está ausente. Está aqui, ó. Ele vai exibir essa mensagem que o cookie está ausente. Caso contrário, ele vai exibir uma mensagem confirmando que o cookie está presente e também exibe o valor que foi armazenado nesse cookie. Ele está presente
e exibe o valor que está armazenado nesse cookie. Essa variável aqui em PHP, cifrão underline cookie, é para acessar o valor do cookie com base no nome. Basicamente é isso. Então isso aqui seria um código PHP. Próxima questão é assim: supondo que no Brasil todo brasileiro tem um e somente um CPF, alguns brasileiros têm um, mas somente um passaporte válido, alguns brasileiros têm uma, mas somente uma carteira de motorista CNH válida. Definição correta desses atributos numa tabela relacional normalizada seria: letra A, CPF Vachar, 11 caracteres, beleza, not null. Tem que ser exclusivo, faltou essa cláusula aqui, unique. Essa indicação de unique aqui. Letra B, CPF Vachar, 11 caracteres, not null. Obrigando que ele seja preenchido, né? Unique, CNH Vachar, unique, passaporte Vachar 9 unique. Beleza, gabarito é a letra B. Por que é a letra B? Ó, vamos analisar aqui com a gente. Ó. Coloquei o seguinte: o CPF ele vai ser definido, aqui vai ter 11 caracteres, fixo, né? Ele é definido not null para garantir que todos os registros tenham um CPF. Beleza. CNH, ele vai estar lá, Vachar, com 9 caracteres, fixo. Aqui você tem a definição unique para garantir que cada CNH seja única na tabela. Beleza. Passaporte, mesma coisa, ó, Vachar 9 caracteres, fixo. É definido único para garantir que cada passaporte seja único na tabela. Essa definição garante que cada brasileiro tenha um único CPF. CPF único, que alguns brasileiros possuam uma CNH válida e que alguns brasileiros possuam um passaporte válido, sendo que todos esses atributos são mutuamente exclusivos e possuem restrição de unicidade. Então, realmente, o gabarito aí vai ser a letra B. Próximo. Utilizando o painel de informações, Júlia analisou a taxa de congestionamento de processos judiciais nos estados do Brasil e depois selecionou o estado do Rio Grande do Norte para analisar a taxa por cidade. A operação OLAP, né, realizada por Júlia, foi o quê? Então, qual foi essa operação? Então, imagine o seguinte. Coloco lá, select estado, taxa, congestionamento, from, tabela, congestionamento. Aí seleciona a partir da tabela congestionamento, exatamente onde? No estado do Rio Grande do Norte. Faça a seleção de cidade, taxa, congestionamento from, tabela congestionamento, where? Estado do Rio Grande do Norte. Observa que eu estou fazendo o quê? Uma operação de descida. Então, se eu estou fazendo essa operação de descida na hierarquia dos dados, ela vai ser conhecida como o quê? Drill down. Então, gabarito, letra C. Próximo. Observe o modelo multidimensional de dados de um data warehouse a seguir. Observe o seguinte, tem magistrado, local, gênero, instância, ano de nomeação. O tipo de modelagem multidimensional empregada é o quê? Observe que é o desenho de uma estrela. Então, o esquema estrela é um star schema. Você marcaria aí a letra A. Observa, nesse star esquema, o modelo é organizado em torno de quê? De uma tabela central. Essa tabela central é chamada de tabela de fatos e contém as métricas ou medidas de interesse. Os retângulos adicionais local, gênero, ano de nomeação, instância, são as dimensões que fornecem contexto para as medidas. A conexão entre as tabelas de fatos e as dimensões é feita através de chaves estrangeiras. Essa estrutura, em forma de estrela, é comumente utilizada em Data Warehouse para facilitar a análise de dados, gabarito letra A. Próxima questão é o seguinte: para integrar dados de diversas fontes, Júlia desenvolveu um ETL para executar ações sobre os dados como extrair, limpar, agregar, transformar e carregar os dados em um banco de dados destino, visando apoiar análises históricas. Para implementar as ações sobre os dados em um ETL, Júlia utilizou o quê? Vamos lá. Então pensa no Data Warehouse. Então qual é o principal propósito dele? É o quê? É centralizar os dados advindo de diferentes o quê? Fontes presentes na organização. Com que finalidade? Facilitar o acesso às informações por parte dos responsáveis pelas decisões o quê? Estratégicas. Ao disponibilizar o acesso aos dados históricos da organização,
O Data Warehouse possibilita a identificação de padrões e a compreensão de como esses padrões podem evoluir ao longo do tempo. Isso proporciona insights valiosos para o planejamento e a tomada de decisões fundamentadas. Agora, olha só que interessante. As diferentes etapas envolvidas na obtenção de dados para um Data Warehouse são as chamadas extrair, transformar e carregar, ou ETL. A extração refere-se à obtenção de dados das origens, na transformação onde ocorrem as operações de modificação e reestruturação dos dados extraídos das diversas fontes, enquanto a carga refere-se à carga dos dados no depósito de dados. Beleza. Com isso, eu vou observar o seguinte exemplo. Então vamos ver aqui um exemplo de ETL usando steps e fluxos de dados, beleza? Olha só, suponha que o analista está trabalhando em um projeto de ETL para extrair dados de vendas de várias lojas de varejo, beleza? Realizar algumas transformações e carregá-los em um Data Warehouse, para que ele possa analisar. Então, olha só, primeiro passo, extração. Ele vai configurar os steps de extração para cada fonte de dados das lojas. Por exemplo, o analista ele pode ter um step para extrair dados de uma loja A, outro step para extrair dados de uma loja B, e assim por diante. Então, cada step ele vai ser responsável por uma fonte de dados específica e obter informação relevante. Aí vem para a transformação. Ele vai definir os steps de transformação para aplicar as regras e lógicas necessárias aos dados extraídos, beleza? Aí nós vamos para o fluxo de dados. Após configurar os steps de extração e transformação, o analista define o fluxo de dados entre eles. Isso determina a sequência em que os steps serão executados e como os dados serão transferidos de um step para outro. E por fim a carga, né, pessoal? O analista ele vai configurar o step de carga para enviar os dados transformados para o Data Warehouse. Esse step ele vai ser responsável por criar ou atualizar tabelas no Data Warehouse e carregar os dados transformados nessas tabelas. Cada step e fluxo de dados é configurado de acordo com as necessidades específicas do projeto e das fontes de dados envolvidas. Beleza? Muito bem. Voltando aqui, gabarito aí seria letra A. Próxima questão diz o seguinte: o volume de informações digitais heterogêneas sobre processos judiciais está crescendo diariamente, especialmente quando correlações com base de dados de outros contextos são criadas. Observe o seguinte exemplo de representação gráfica de uma pequena amostra do dataset, processos judiciais. Beleza. Contendo, tá aqui, ó, a informação também aqui para a resposta. Ó, contendo nós, aqui o nó tribunal, o nó presidente, o nó João, o nó pessoa, o nó processo, data inicial envolvido, as arestas, está aqui uma aresta, está aqui várias arestas aqui, arestas, e aqui você poderia ter propriedade do processo, por exemplo, você poderia ter o status do processo, a data desse processo, tudo isso aqui seria propriedade. Olha só, para armazenar o dataset, processos judiciais exemplificado, é necessário utilizar um banco de dados de que tipo? De grafos, gabarito letra B, certo? Observa que eu tenho aqui, como eu falei para vocês, os nós, as arestas e eu tenho aqui as propriedades, beleza? Então os nós representam as entidades, as arestas representam as relações entre as entidades e as propriedades fornecem informações adicionais sobre os elementos do dataset. Esses elementos combinados formam a estrutura do dataset de grafos, beleza? Olha só, os bancos de dados baseados em grafos permitem uma representação mais flexível, intuitiva das relações entre os dados. Isso torna mais fácil e eficiente trabalhar com os dados altamente conectados e modelar problemas complexos. Alguns exemplos de banco de dados baseados em grafos populares incluem o Neo4j, o Amazon Neptune e o Apache GA. Essas tecnologias fornecem recursos avançados para consultas e análise de grafos, permitindo que os desenvolvedores aproveitem o poder do modelo de grafo para resolver problemas complexos de maneira eficiente. Então, realmente, como eu falei para vocês, o gabarito aí foi a letra B. Próxima questão. No contexto do Hadoop MapReduce Framework, assinale o ciclo típico de tipos de entradas e saídas, input e output em uma tarefa.
Beleza. O que é o MapReduce? Ele é usado para processar e analisar grandes conjuntos de dados distribuídos em um ambiente de cluster, oferecendo escalabilidade e tolerância a falhas. Ele é amplamente utilizado em várias aplicações com análise de dados, mineração de dados, processamento de logs e processamento de grandes volumes de dados não estruturados. Observa que a sequência dele aqui, pessoal, ele vai trabalhar com input, ó. Aí ele vai ter aqui uma chave e um valor, aí vai fazer o mapeamento chave-valor, combina chave-valor e reduz, dá o resultado final, chave-valor, e apresenta aqui uma saída. Ele vai ter lá o input, aí vai ter o mapeamento, a combinação e a redução, certo? Que é apresentar o resultado final. Basicamente é isso. Então aqui seria o gabarito letra C. A próxima questão diz assim: Maria treinou um classificador que distingue fotos de maçãs e laranjas. Após testar o classificador com uma amostra de 160 fotos, obteve a matriz de confusão a seguir. Então está aí a matriz de confusão, onde você consegue ver os valores positivos, 50, você tem aqui o falso positivo, o falso negativo e o verdadeiro negativo. Então nós temos isso aí. Beleza. Agora ele pergunta: com base nesse resultado, é correto afirmar que a acurácia desse classificador é? Ele quer a acurácia. Ó, observe o seguinte: lembra que a matriz da confusão ela é utilizada na aprendizagem de máquina e na classificação de dados. Ela é uma tabela que permite a visualização do desempenho de um modelo de classificação. Ela mostra a contagem de valores classificados corretamente e incorretamente pelo modelo, comparando esses valores com rótulos verdadeiros dos dados. A matriz de confusão é organizada de forma de tabela, em que as linhas representam as classes reais dos dados e as colunas representam as classes previstas pelo modelo. Cada célula da matriz indica a quantidade de instâncias classificadas corretamente ou incorretamente. Essa matriz é útil para avaliar a precisão de um modelo de classificação, permitindo analisar os erros cometidos pelo modelo, identificar possíveis áreas de melhoria. Tranquilo? Vou colocar aqui para a gente trabalhar nas fórmulas. Olha só. Então, quando você pensa nas métricas para a matriz de confusão, você pensa na acurácia, na precisão, na sensibilidade, especificidade e o F1 score. Então, observe o seguinte: no caso aqui, nós iremos trabalhar na acurácia. A acurácia, pessoal, você vai pegar os valores que ele achou, os valores verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo, e vai dividir pela soma de tudo que foi achado, tá certo? Nesse modelo. Tanto os valores falsos positivos, falso negativo, verdadeiro negativo e o verdadeiro positivo. Então é assim que vai calcular a acurácia, beleza? Lembrando que a acurácia é uma métrica que indica a proporção de instâncias corretamente classificadas em relação ao total de instâncias avaliadas. Quanto maior o valor da acurácia, melhor é o desempenho de classificação. No entanto, é importante considerar outras métricas dependendo do contexto do problema, já que a acurácia pode ser enganosa em casos de desbalanceamento de classe ou os custos dos erros de classificação são diferentes. Beleza. Então observe o seguinte, coloquei aqui para vocês a nossa métrica da matriz de confusão acurácia, e aí para calcular na hora da prova, era o seguinte, você pegaria os valores verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, somaria 50 mais 98 e iria somar por tudo que foi utilizado no modelo, que era 50 mais 10 mais 2 mais 98. É assim que vai ser calculado. Então, verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, 50 mais 98, dividido por 50 mais 10 mais 2 mais 98, ou 98 mais 2, tanto faz. E aí você encontrar 148 dividido por 160, fazendo a divisão, você encontrar 0,925 ou 92,5%. Então, o gabarito aí seria a letra D. Próximo. O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos, conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes. Sobre o Power BI, assinale a afirmativa correta. Olha só, o gabarito dessa questão aí, pessoal, vai ser a letra E, o Direct Query, que permite criar visualização de conjunto de dados muito grandes, nos casos em que seria impraticável importar todos os dados com pré-agregação. Então, observe o seguinte, ó. Ele vai avaliar os dados em tempo real, certo? Então, o Direct Query é uma funcionalidade do Power BI que permite conectar-se diretamente a uma fonte de dados
como um banco de dados em tempo real, sem importar os dados para o Power BI Desktop. Isso é útil quando se lida com um conjunto de dados muito grandes, em que importar todos os dados com pré-agregação seria impraticável. Com o Direct Query, as visualizações são atualizadas dinamicamente conforme os dados na fonte subjacente são modificados. Olha só, em termos diretos, eu tenho aqui o Direct Query. Ele vai puxar os metadados, assim ele faz uma conexão com a fonte de dados, e quando houver uma interação entre os objetos, por exemplo, uma segmentação de dados em um relatório, então ela será realizada a conexão direta no banco de dados externo e trará os dados atualizados, que seria o acesso em tempo real. Então, realmente, o gabarito aí seria letra E, a definição de Direct Query. Beleza? Próxima questão. Em banco de dados, especialmente quando distribuídos, surge o problema de garantir que uma certa transação seja processada corretamente quando tem efeitos em diferentes sistemas ou nós. Um dos algoritmos utilizados nesse tipo de transação é conhecido originalmente como que você vai marcar a letra E, que seria duas fases de confirmação. A ideia aqui é garantir a CID, que seria o quê? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade em banco de dados distribuídos. Beleza? Agora observa, ó, principalmente nessas transações que envolvem múltiplos sistemas ou nós. Para garantir a consistência da transação, ele vai trabalhar em duas fases. Quais são as duas fases? Primeiro, a preparação, e também ele vai trabalhar na confirmação. Confirmação. Quando você pensa em fase de preparação, o coordenador envia uma solicitação de preparação para todos os participantes envolvidos na transação. Os participantes preparam-se para realizar a transação, verificando se pode executar com sucesso. E na fase de confirmação, o coordenador aguarda a resposta de todos os participantes. Se todos os participantes confirmarem que estão prontos para realizar a transação, o coordenador envia uma mensagem de commit para que todos executem a transação. Caso contrário, se algum participante falhar ou não puder executar a transação, o coordenador envia uma mensagem de rollback para que todos desfaçam as operações que já foram realizadas. Então, só posso afirmar que o two-phase commit coordena e garante que todas as operações envolvidas na transação sejam processadas corretamente, mantendo a consistência dos dados nos sistemas distribuídos. Gabarito letra E. Próxima questão. A quebra de controle de acesso é um dos principais riscos de segurança nas aplicações web. Para prevenir-se desta vulnerabilidade, que é quebrar o controle de acesso, segundo a OSAP, é recomendado o quê? Olha só, o que é OSAP? OSAP é Open Web Application Security Project, que seria Projeto de Segurança de Aplicação Web Aberta. Uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à segurança de aplicativos web. A OSAP, pessoal, ela faz um relatório onde ela destaca riscos de segurança. Ela tem lá o top 10. Alguns deles são o quê? Injeção de código, quebra de autenticação, exposição de dados sensíveis e falha no controle de acesso, que é o que está sendo tratado na questão. Olha só, quando a gente pensa em prevenção à quebra de controle de acesso em aplicações web, é recomendado implementar mecanismos de controle de acesso de forma consistente e reutilizá-los em toda a aplicação. Isso garante que as políticas de acesso sejam aplicadas de maneira uniforme em todos os recursos e funcionalidade da aplicação. Significa que o analista desenvolvedor deverá ter um sistema de controle de acesso bem definido, com políticas claras sobre quem tem permissão para acessar quais recursos e funcionalidades. Ao aplicar esses mecanismos de controle de acesso de forma consistente, o analista desenvolvedor garante que as políticas de acesso sejam aplicadas de maneira uniforme em toda a aplicação. Significa que não haverá brecha de segurança ou inconsistências nas permissões de acesso aos recursos. Por exemplo, imagine um aplicativo de comércio eletrônico que tem diferentes tipos de usuário, como cliente, administrador, vendedor. Cada tipo de usuário tem permissões diferentes.
para acessar recursos e funções específicas do aplicativo. Para implementar mecanismos de controle de acesso de forma consistente, o analista desenvolvedor garantiria que todas as partes do aplicativo que requerem autenticação e autorização sigam as mesmas regras. Ou seja, isso significa que todas as páginas, botões e recursos do aplicativo seriam protegidos adequadamente de acordo com as políticas de acesso estabelecidas. Por exemplo, um cliente não seria capaz de acessar as funções administrativas reservadas apenas para os administradores. Além disso, ao reutilizar esses mecanismos de controle de acesso em toda a aplicação, o analista desenvolvedor evita a duplicação de código e facilita a manutenção. Em vez de implementar separadamente as verificações de acesso em cada página ou funcionalidade, o analista desenvolvedor pode usar um conjunto centralizado de componentes ou funções que lidam com o controle de acesso e aplicá-lo de forma consistente em toda a aplicação. Dessa forma, ao seguir essa recomendação, o analista desenvolvedor estará contribuindo para a segurança da aplicação, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos e funcionalidades adequados. Com isso aí, você marcaria a letra D, implementar mecanismos de controle de acesso uma vez e reutilizá-los em toda a aplicação. Próximo. A equipe de análise e desenvolvimento de sistema do TJ Rio Grande do Norte está implementando uma nova API com apoio de ferramentas Swagger. Para explorar a especificação da API de forma visual, a equipe utiliza a ferramenta Swagger, que é capaz de gerar no próprio navegador web a documentação visual da API, diretamente do documento de especificação. No entanto, a ferramenta utilizada não permite alterar o documento de especificação. Para explorar visualmente a especificação da API, a equipe utiliza a ferramenta Swagger. Então, se ele quer explorar visualmente, tá aqui, ó. Deixou bem claro, ele quer explorar visualmente o Swagger, ele vai usar o I, que seria o quê? Interface para o usuário. Você marcaria a letra A. Agora deixa eu demonstrar aqui para vocês como é que funciona isso. Ó. Então, olha só, eu vou trabalhar com o Swagger UI, mas antes eu vou instalar quem? Eu vou instalar o Node.js. Entrei no site, nodejs.org, baixei essa versão mais recente e instalei. Agora eu vou aqui no explorador de arquivos, eu criei essa pasta códigos e agora eu vou criar uma pasta chamada projeto. Vou abrir aqui ela, ó, eu estou dentro dela. Agora eu vou abrir aqui o CMD, que é o para acessar o prompt de comando. Eu vou digitar aqui o comando cd downloads, a pasta lá, subpasta códigos, e aí eu vou entrar em projeto. Beleza. Agora eu vou inicializar aqui através do pacote, o gerenciamento de pacote Node, npm, e vou inicializar aqui, para que eu possa instalar um arquivo, né, um pacote JSON com as configurações padrões. Então init e parâmetro y. Beleza. Pronto. Ele instalou para mim o pacote. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou instalar o servidor Express e vou também instalar o Swagger UI. Beleza. Eu vou digitar aqui npm install express, usar o swagger.ui express. Pronto, ele vai instalar para mim. Pronto, está instalado. Só limpar aqui. Pronto. Tem dois arquivos e uma pasta. Então agora eu vou criar aqui um arquivo chamado swagger.json. Só abrir isso aqui, botão direito, novo, documento. Então vai ser o swagger.json, aí eu vou deixar aqui dessa forma. Vou abrir e vou colar aqui o código da minha API. Esse aqui vai ser o código da minha API que vai aparecer no navegador que eu escolher para que ela possa ser exibida através do Swagger UI. Salvar, vou deixar ela só como JSON aqui. Pressiona F2, né? E apaga e deixa só com JSON. Sim. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um index.js com o código para que eu possa abrir o servidor Express e eu possa apresentar informação na porta 3000 lá no meu navegador. Beleza? Então eu vou criar aqui um arquivo index.js. Então, botão direito novo, que eu vou colocar documento index.js. Beleza, agora eu vou colocar meu código aqui dentro. Aí eu coloquei aqui esse código para vocês. Esse aqui é um código que vai chamar o servidor Express, vai requerer tanto o Swagger UI Express, e aí ele vai chamar nessa pasta aqui, ó, conteúdo JSON, Swagger JSON, que é o arquivo que eu estou utilizando. Ó. Aí vai aparecer aqui, ó, aplicação Express, e aí ele vai usar a minha API de professor Jimmy Peterson, Swagger UI Server, Swagger UI Setup, que são códigos da documentação Swagger, beleza? Vou apresentar um documento,
E esse documento vai ser apresentado, quando ele estiver logado, ele vai aparecer essa mensagem aqui, lá no prompt de comando, e aí eu posso executar o navegador digitando a URL nessa porta 3000 e ele vai acessar o conteúdo gráfico do Swagger Win, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona agora. Ó. Salvar isso aqui, só deixar como JSON mesmo, beleza. Então vou entrar aqui no CMD, que eu já fechei aquele outro, né? E vou acessar esse caminho novamente aqui, CMD, aliás, CD, downloads, pasta códigos, aí vou executar o comando node index.js e no comando que vocês viram lá, ele vai acessar, né, vai iniciar o servidor e através desse comando vai surgir uma mensagem indicando que o servidor foi iniciado na porta 3000. Pronto, então ele foi iniciado, agora é só abrir no meu navegador através da URL localhost 3000 API professor Jimmy Peterson. Vamos lá, vamos abrir aqui o navegador. Então entrei aqui no meu navegador, vou abrir aqui uma guia, vou digitar localhost porta 3000 e vou abrir a API que eu criei no meu nome para abrir no Swagger UI para você ver a parte gráfica dela. Então tá aí, basicamente é isso, beleza? Então vamos voltar para a questão agora. Então eu demonstrei para você na prática como é que funciona o Swagger UI para que você pudesse verificar que eu posso explorar visualmente a especificação da API simples que eu criei, beleza? Então gabarito é realmente a letra A. Próxima questão diz assim: de acordo com a lei número 13.609/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios. O princípio que garante aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do seu tratamento você marcaria aí qualidade, artigo 6º dessa lei, inciso 5º, beleza? Então você vai ler lá, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, e aí você tem aí no inciso 5º, qualidade dos dados, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, o gabarito aí é a letra D. Então, pessoal, vou encerrando por aqui a correção de algumas questões ocorridas no concurso elaborado pela Fundação Getúlio Vargas para análise de sistema do TJ do Rio Grande do Norte, fiscal de tributos ali do Mato Grosso. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais.